falarmos do desafio da janela 10-40 ou 10x40. Acho que a grande maioria aqui nunca deve ter ouvido falar dessa nomenclatura aí, janela 10-40, que nós vamos aprender hoje o que é isso. Então, eu sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. É o texto de Paulo que eu esqueci de me colocar. Qual que é o texto aí ou não? Eu até esqueci de colocar aí. Não, pode voltar lá onde estava lá. É no texto, olha, eu só esqueci de colocar o versículo aí. Então Paulo ele diz o seguinte: ele não se importava ou não fazia por conta de anunciar o Evangelho, principalmente aonde esse Evangelho ainda não tinha chegado. E a janela 1040 é um desses lugares aonde o Evangelho tem uma grande dificuldade de chegar, e nós vamos ver o porquê. Avança. Fecha a porta aí para mim, moço. Vou ligar aqui porque a área aqui está lateral lá. Verdade prática. Janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. E nós vamos ver qual é o desafio. Liga o outro aqui, ó. Liga o outro. Nós vamos ver aqui, ó, o controle aqui. Aqui, meus irmãos, o controle. Nós vamos ver qual é o desafio dessa janela 1040. Avança. Agora a leitura bíblica em classe. Está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20. Vamos ler. Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 a 20. Vamos ler. Quem achou, por favor, faz a leitura para mim. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Quanto mais seja fortalecido no Senhor e na sua força e no seu poder, revestir vós de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem carne, assim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mal, e depois, tendo vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingidos vós com a verdade, vestidos-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os danos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica para com todos os santos. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual estou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me compreende fazê-lo. Então, nesse texto aí que a gente já viu, o apóstolo Paulo, ele diz como é que nós vamos pregar o Evangelho na janela 1040. Ele diz que nós temos que primeiro nos fortalecer na força e no poder de quem, irmãos? Deus. Na força e no poder de Deus, para podermos
entrar neste campo minado, porque é um campo minado a janela 1040. E depois ele continua dizendo que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, travar essa batalha, para no final, segundo ele diz aí no versículo 13, continuarmos firmes. Porque tem gente que entra na luta, entra na batalha e sai da batalha derrotada, não sai da batalha firme. Paulo está dizendo que nós temos que entrar nessa batalha e sairmos dessa batalha, no final dessa batalha, sairmos firme desta batalha. E aí ele diz que só podemos enfrentar esse desafio da janela 1040 se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aliás, tudo no Evangelho a gente só consegue suportar se nós estivermos cheios de toda a armadura de Deus. Se nós não nos revestirmos dessa armadura, nós não vamos conseguir batalhar, nós não vamos conseguir evangelizar, nós não vamos conseguir viver no Evangelho. Por que tem muita gente que não consegue viver uma vida séria no Evangelho? Porque não se reveste na armadura de Deus. Aí é uma derrota só, é um desânimo só, uma tristeza só, uma reclamação só. Por quê? Porque não conseguiu se revestir dessa armadura. E sem essa armadura aqui, irmão, a gente não consegue resistir e continuar firme. Ele disse que nós temos que resistir do dia mal, que são os príncipes, os principados e potestades, e permanecer firmes em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Avança. Então, o que é a janela 1040? Esse termo, janela 1040, ele foi criado a partir de 1911. O nome do americano é Samuel Zucker, alguma coisa assim, não me lembro o nome do indivíduo. Mas ele era um missionário que trabalhava entre os muçulmanos e os hindus. Ele viu que nesse contexto de pregar para muçulmanos e hindus, havia uma grande resistência. Então ele dá o nome de cinturão da resistência, porque eram povos que eram muito difíceis de ser alcançados. Então já em 1911 já foi detectado uma parte da massa humana difícil de ser evangelizada. E aí Samuel Zucker, alguma coisa assim, não me lembro, missionário norte-americano, ele dá o nome para essa região, para esses povos difíceis de alcançar, de cinturão da resistência. Aí em 1989, os irmãos prestem atenção nisso, aí em 1989, no segundo congresso de Lausanne, um missionário argentino chamado Luiz Bush, ele também percebe a mesma situação, de países fechados para o Evangelho, de países difíceis de ser pregado o Evangelho, e ele fica pensando em um nome para dar para essa região. Qual é o nome que nós vamos dar para essa região chamada janela 1040? Aí ele, juntamente com a sua esposa, conversando com ela diz o seguinte: olha, o melhor nome seria janela, porque janela significa oportunidades, janela significa novos horizontes. E tudo que essa gente precisa da janela, volta lá no mapa. Aqui, tudo que essa gente precisa da janela 1040 é oportunidade e novos horizontes. Por que janela 1040? 10 de altitude, estão vendo esse tracinho aqui? Horizontal. 10 de altitude e 40 de latitude. Fechou-se o quadrante, uma janela. E aí dentro dessa janela nós temos aí todos os países mais difíceis de ser evangelizados. Ele vai aqui do oeste da África, está vendo? Do oeste da África até o leste da Ásia. Então dentro desse perímetro aqui, irmãos, estão os países mais difíceis para ser evangelizado. E é por essa gente que a gente tem que orar, é por essa gente que a gente tem que contribuir, é por essa gente que a gente tem que clamar, e principalmente para os missionários que estão nessa região aqui, que os irmãos vão ver que é uma região extremamente difícil e complicada de pregar o Evangelho. Aqui, irmão, nessa faixa aqui, tem países muçulmanos, tem países hinduístas,
tem países budistas e tem países comunistas. Os lugares mais difíceis de entrar no Evangelho é nessa região aqui. Avança. Israel se encontra aí. Israel, dentre alguns países, é um dos mais abertos para o Evangelho. Volta. Sim, mas Israel está dentro desse janela desse país. Sim, mas ele está dentro da janela. Só que ele não é um país resistente ao cristianismo, a nenhuma religião, na verdade. São conhecedores da palavra, mas foram engolfados pelo islamismo. Sim, só que lá não tem resistência e pregação do Evangelho. Tá? Tanto é que há turismo para lá direto. Não está tendo agora por conta da guerra. Além dele estar localizado dentro da janela 1040, isso não quer dizer que Israel seja um país fechado para o Evangelho. Mas a China é. A China é. A China, a China, Índia, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Índia. Esses países aí são fechados no Evangelho. Aí é difícil você pregar lá. tem outros Ah? Então, dentro dessa faixa de países aí, nós temos o que? Os países em sua totalidade fechado para o Evangelho. O que há lá? Pobreza social e espiritual, intensa e extensiva. Então, dentro desses países aqui, nós temos muita pobreza social e pobreza espiritual. É os lugares que precisam ser alcançados pelo Evangelho ainda. Amém, meus irmãos? Então, a oração que você faz, você está contribuindo para alguém ir para lá. A oferta que você, por um acaso, você dá em alguma agência, você está contribuindo para manter um missionário nesse local. Daqui a pouco nós vamos ver um videozinho da missão Portas Abertas. Avança. Então os irmãos entenderam por que chama a janela 1040? Onde os países mais fechados do Evangelho estão aí. Então olha lá, é uma faixa da terra que se estende do norte, na verdade é do oeste, tá, irmãos? Do oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. Então a partir dali do Equador, subindo 10 graus e na sua horizontal 10 graus. Aí a gente coloca esse termo aí, janela 1040. Avança. 1/3 da população mundial está nessa faixa de terra aí. Está nessa faixa de terra aí. Somando todos os povos dessa faixa de terra aí, nós temos, não chega a tudo isso não, gente. É 3,2 bilhões, não é 32 não, tá? É 3,2 bilhões. Hoje, 4 bilhões de seres humanos estão nessa faixa de terra aí. Tá? Pegando a China e a Índia, que são os países mais populosos. Tá? Então, nessa faixa de terra aí nós temos 4 bilhões de seres humanos. 62 países. Chega a 68. É um lugar meio instável, porque ora tem que estão brigando por independência, ora tem país que está sendo anexado, mas em geral, em média, é de 62 a 68 países só dentro desta região aí. Tá? Então são 4 bilhões. Então, metade da população mundial está dentro dessa faixa de terra. A outra metade está naquilo que a gente chama de países ocidentais. São países abertos ao Evangelho. Aqui são os países mais fechados para o Evangelho, está aqui nessa faixa de terra. O que é que nós temos aí? China e Índia, que são os países mais populosos, juntos somos quase metade da população mundial. Se nós somos mais ou menos 8 bilhões, então nessa faixa de terra tem 4 bilhões de seres humanos que precisam ouvir o Evangelho de alguma forma. Entre os 52 países menos evangelizados do mundo, 31, coloca 32. 32 estão na janela 1040. Então são 52 países menos evangelizados. Os menos evangelizados e mais fechados para o Evangelho são 32 países dentro da janela 1040. Aqui nessa região nasceu as maiores religiões. Quais são? Hinduísmo, judaísmo, hinduísmo, budismo, cristianismo e islamismo. Nessa faixa de terra não tem 2% de cristão. Nós estamos falando de uma faixa de terra de 4 bilhões de pessoas. Não tem nem 2%.
Tem menos de 2% de cristão aí nessa faixa de terra. Aí os irmãos entendem o tamanho do desafio que nós temos pela frente. O tamanho do desafio que a igreja tem pela frente. Então tem muito trabalho para ser feito, tem muita coisa para ser feita, e nós ficamos perdendo tempo aqui com pouca coisa. Essa faixa de som verde são os lugares mais perigosos do mundo para você dizer que é crente. É você chegar lá e falar que é crente, é você morrer. É você chegar na Arábia Saudita e dizer eu sou crente, você está assinando sua sentença de morte. Chega lá na Coreia do Norte e fala eu sou crente, você está assinando sua sentença de morte. Aqui no Brasil ainda, nós ainda temos liberdade para dizer eu sou crente, sou cristão, para nos reunirmos num domingo como este aqui, com o sol deste aqui, poder aprender a palavra de Deus. Nós temos essa liberdade ainda. Então, irmãos, quando é que o ser humano dá valor a alguma coisa na vida? Quando? Quando é que o ser humano dá valor às coisas da vida? Quando ele perde. Quando ele perde, aí ele começa a valorizar as coisas. Enquanto ele não perde, ele não valoriza. Mas quando ele perde, aí ele começa a valorizar aquilo que ele tinha, que agora ele não tem mais. Quando é que os seres humanos, com os outros 4 bilhões, vão valorizar o Evangelho de fato? Quando perder o Evangelho de fato. Porque enquanto nós estamos aqui, a grande tribulação não vem, o homem da iniquidade não vem. Mas o dia que a igreja for retirada daqui, acabou isso aqui, irmãos. Aí quem quiser professar fé em Cristo, vai ser debaixo de peia, vai ser debaixo de pau. E aí a pessoa vai lembrar, eu tinha tudo isso, com toda a liberdade, não aproveitei, e agora perdi, e agora eu tenho que me virar para poder ter direito de chegar lá do outro lado, no mineiro. Então valorize o que você tem hoje, não espere perder não, avança. Quem não ouviu, quais são os maiores países que não são cristãos ainda? China, Índia, Indonésia, Japão, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, Turquia, os grupos não evangelizados, Bengali, Ram, isso aqui é nome indígena, não vou acertar a falar não, esses países vocês estão vendo aí, Paquistão, Índia, Turquia, Índia, e aqui Mianmar, são os países menos evangelizados do mundo, e são os países com maior população não cristã do mundo, tá aí. Então você quer ser, eu quero ser missionário, eu quero fazer obra missionária, então ore o Senhor me prepara para eu ir para um desses países aí, da janela 1040, que não ouviu o Evangelho ainda, que é difícil de ouvir o Evangelho, me prepare para eu ir para um desses lugares aí. A maioria, miséria extrema. Fala assim, eu quero ser missionário na Etiópia. Vai lá na Etiópia. No Haiti, aqui, pertinho de nós aqui. Mas os Emirados Árabes estão dentro desse janela das 40. Todos os países muçulmanos estão dentro da janela 1040. Todos eles. Todos eles estão lá. Então, é para esse lugar, é para essa região que a igreja deveria concentrar a sua força missionária. Quando você ouve assim falar, o fulano foi fazer missão na Europa. Irmão, ele foi pregar lá para os crentes, para os brasileiros que estão lá. Fulano foi lá para a América. Foi abrir uma igreja lá para os crentes que estão lá. E para os nativos? Para aquele povão de lá? Porque a América hoje, ela é um país pós-cristão. Ou seja, há uma grande concentração lá de ateus que estão lá, de pessoas que não professam fé. Uma nação que foi criada debaixo do Evangelho. Hoje é uma nação totalmente vazia do Evangelho. Então, quando você falar, vou para lá, é para pregar para brasileiro. Agora, quando você falar, eu vou lá para a Índia, ou para a China, ou para a Arábia Saudita, lá ele vai ter que evangelizar de fato, de verdade, os nativos da terra. Mas para lá são poucos os que vão. Quem é que pode ir para esses lugares aqui, irmãos?
Quem são as pessoas que podem ir para esses lugares aqui? Portas abertas, jogum e água. Sim, mas eu quero saber quem é que pode ir para esses lugares aqui. Quem é que pode? Eu acredito, pastor, que é o que está estruturado no Evangelho, para saber como falar com aquele povo ali, que é um povo resistente. Sim, também a resistência não é muito grande, mas quem é que pode ir para esses lugares aqui? Está preparado, né, pastor? Sim, tem que estar preparado, isso é fato. Você tem que estar preparado, porque vai estar num país desse, né? Então, mas você concorda que só preparação não adianta? Tem gente que está preparado. Mas faz a parte financeira também, que cabe. Sim, vamos colocar toda essa gama. Dentro do copo. Tem gente que está preparada, tem gente que tem condição financeira, mas ainda continua não preparado para ir para esse lugar. Se não tiver aqui, como está falando aqui em Efésios 10, até o 20, é isso aí. Ele tem que ter chamada. Chamada. Irmão, põe a coisa na sua cabeça. Só preparação não adianta. Eu posso estar preparado financeiramente, eu posso estar preparado intelectualmente, eu posso estar preparado emocionalmente, mas se eu não tiver a chamada de Deus, tudo isso cai por terra. Quem é que pode ir para esses lugares aqui? Quem realmente tem chamada missionária. Ah, não, eu quero ir para lá. Mas se não tem chamada, o que você vai fazer lá? Você não vai durar um dia lá. Vai chegar lá e vai ser morto. Só quem pode ir para o campo missionário não é quem tem vontade de fazer missão. É quem tem chamada para ir para fazer missão. Só pode ir para esses lugares aqui se você tiver uma chamada específica de Deus. Ó, vou te chamar para você pregar lá na China. A China hoje em dia está até mais ou menos. Vou te chamar para pregar lá na Coreia do Norte. Irmão, se não tiver chamada, só preparação não adianta. Tem que ter chamada e depois a preparação. Uma coisa não precede a outra. A preparação não precede a chamada. Ou seja, primeiro vem a chamada, depois a preparação. Não tem como você se preparar sem chamada. Você se prepara depois da chamada. Por isso que muitos se perdem lá, né, pastor? Ué. Tem a chamada, eles vão com o intuito, faz o treinamento aqui no Brasil, quando chega falando, com 8 semanas se arrepende. Então, você tem que ter o quê? A chamada, e depois da chamada, o preparo. Aí sim. Aí vai entrar outra parte. Mas a primeira, ela tem que ser feita diretamente por Deus. Eu não posso aqui achar que preparar alguém, vou mandar você lá para a Coreia do Norte, se a pessoa não tem uma chamada para ir para a Coreia do Norte, meu Deus. Na primeira paulada ela perde a cabeça lá. Então a primeira chamada, depois o preparo. Uma coisa tem que estar ligada na outra. Também não adianta o cara ser chamado e ir para lá, como diz Giovanni, sem preparação nenhuma. Vai dar errado também. Vai dar errado também, porque ele só tem o quê? Ele só tem a chamada, mas ele não tem o quê? O preparo. É emoção, né? Não funciona. É com a guerra tem que se preparar, não é só nada qualquer um que vai agora. Não. Como ele tem que estar esse chamado? Isso é uma convicção que Deus dá no seu coração. Convicção que Deus coloca na sua alma. O missionário já nasce, eu acho. Ele já nasce para aquilo ali. Ele já vem de nascença. Ele já nasce para fazer missão. Cada um nasce para uma coisa. Cada um já nasce com uma característica para fazer algo dentro da obra de Deus. Eu nunca que eu vou me aventurar um negócio desse aí. Nunca que eu vou me aventurar. Por quê? Porque eu não tenho chamada para isso. Então, se eu não tenho chamada para isso, para que eu vou me meter no negócio? Tem alguém no portão ali, dá uma olhada ali. Você está fechado o portão? Então, como eu não tenho chamada, eu não vou me meter num negócio desse. Por quê? Porque eu não tenho vocação para fazer esse tipo de trabalho. Agora, se eu tenho convicção na alma que eu fui chamado para ir para tal lugar, para fazer missão em tal lugar, aí sim, então eu vou me preparar para poder ir para esse lugar. Mas é uma convicção que tem lá na sua alma. A gente pode ajudar uma organização idônea, dando doações, né? Sim. Sim, nós vamos ver uma daqui a pouquinho. Vamos ver uma daqui a pouquinho. Quando veio aquele missionário que foi lá aqui na selva, aqui, lembra que ele soltou você daqui uma vez? Sim. Ele falou, o problema é que chegamos lá com a comida e nós comíamos. Ele chegou a dizer, olha a comida para vocês, a comida aqui não é certa.
aí você chamar Você tem que ter preparo, tem que estar para enfrentar esse tipo de situação. Então só quem pode ir para esse lugar é quem está chamado. Só a sua preparação não vai adiantar. Agora você pode, mas eu não tenho, mas a igreja, ela contribui para isso. Aleluia. São aqueles que vão e os que ficam fazem o quê? Os que ficam contribuem com o quê? Com oração e financeiramente. Tem a agência missionária que você pode contribuir com segurança? Tem, nós vamos ver uma daqui a pouquinho. Que você dá uma oferta mensal, essa oferta mensal é destinada para o missionário, para ele poder fazer a obra dele lá. Enquanto nós não temos o missionário da igreja bancado pela igreja, você pode achar uma agência missionária, como Portas Abertas, como Jocum e tantas outras, e mensalmente você contribui com uma quantia e você vai estar contribuindo com a obra missionária. Certo? Então, mesmo que a gente não vá, mas nós temos uma obrigação de apoiar. Nós vimos isso domingo passado. Avança. Uma batalha espiritual chamada Janela 1040. Primeiro ponto, uma verdadeira batalha espiritual. É o que Paulo deixa claro lá no texto de Efésios, mostrando que todo o corpo de Cristo está envolvido nesta grande batalha para salvar almas. Nesse lugar fechado para a pregação do Evangelho. É o que ele diz lá no versículo 11. Toda a igreja, ela foi chamada para essa batalha espiritual, irmão. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Não entre nessa ideia que tem uma batalha espiritual entre Deus e o diabo, porque essa não existe. Essa não existe. O diabo já está derrotado desde sempre. Não tem batalha espiritual entre Deus e o diabo. Deus não está brigando com o diabo não tem poder para isso, nem tem condição para isso. Mas a verdadeira batalha espiritual é nossa com Ele, porque Ele faz frente, ou Ele coloca obstáculo para que a obra evangelizadora não seja feita. Então a batalha é nossa e Ele. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 a 20, que nós temos que estar revestidos para enfrentar essa batalha aí, irmãos. Quem decidir entrar nessa batalha de peito aberto já perdeu ela. Já perdeu ela. Se você der de besta, de louco, não, eu sou, você já perdeu ela. Você só pode prevalecer, como diz Paulo lá, no versículo 13. Olha o que ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais fazer o quê? Resistir o mal. Que mal? As forças das trevas. Resistir Satanás e os seus demônios. Mas se você não se revestir da armadura, você não consegue resistir este dia mal. Aí ele diz o quê? O que mais que ele fala aí no versículo 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mal e, havendo feito tudo, permanecer firmes. E haver feito tudo, ou seja, lutando esta batalha, permanecer firmes. Porque, irmão, é uma batalha dura, é uma batalha cruel, é uma batalha satânica, é uma batalha sanguinária. Então, se você não tiver revestido dessa armadura, não entre, porque você já entrou para perder. Só entra nessa batalha quem está revestido dessa armadura. Por isso que o autor coloca no primeiro ponto aí, uma verdadeira batalha espiritual. Essa existe, que é nossa com o nosso adversário. Agora, entre Deus e o diabo não tem batalha nenhuma, porque o diabo já está derrotado desde sempre. Amém, meus irmãos? Então não caia na história desse povo louco, que fica, irmão, tem uma batalha espiritual aqui, no mundo espiritual. Tem batalha entre nós e o diabo. No mundo espiritual não tem batalha nenhuma. Porque Deus já venceu o diabo faz tempo. E essa batalha é diária também, né? Todo dia. Todo dia a gente 24 horas. Então 24 horas você tem que estar revestido da armadura de Deus, porque 24 horas o diabo está lhe atacando de alguma forma, de algum jeito, para lhe derrotar. Mas nós temos que fazer como diz Paulo: resistir e no fim da batalha continuar firme. Amém, meus irmãos? Amém. Estamos em um enfrentamento espiritual muito grande. Portanto, nessa batalha só podemos usar armas o quê? Armas espirituais, irmãos. Essa batalha não se vence com o poder da carne. Essa batalha se vence com armas espirituais.
O que é que Paulo diz? Que nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra quê? Contra as hostes e potestades e principados que estão onde? No inferno? Nas regiões. Irmão, vamos ler um texto aqui. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu estava lendo esse texto esses dias aqui. Abra comigo em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por enquanto o diabo está onde? Nas regiões. Mas vai chegar uma hora. Olha só o que, vai acontecer com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Porque isso desejais, ó céus, e os que neles habitais. Ó, agora presta atenção. Alegrais, ó céus, e vós que neles habitais. Quem está no céu vai se alegrar. Agora quem está na terra, o que vai acontecer? Vê aí. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que ele já é um derrotado. Quanto à igreja, por enquanto ele está onde, irmão? Segundo Paulo, ele está nas regiões celestes. Quando a igreja subir para os céus, ele vai ser expulso das regiões celestes e vai habitar diretamente na terra. Irmãos, habitando na região celeste, ele já faz o estrago que faz. Você imagina a hora que ele foi expulso de lá e habitar aqui na terra junto com os habitantes. Vai ser um inferno aqui na terra. Aí os crentes que hoje dão de costa para um trabalho como esse, para um evento como esse, para uma oração, que ficarem aqui, vão sentir falta do que tem hoje. Porque vão perder, porque vão habitar 24 horas com o diabo e os seus demônios na terra. Por enquanto ele está aí na região celeste, mas ele vai ser lançado da região celeste para a terra e vai habitar 24 horas com os habitantes aqui na terra. Então a nossa batalha, ela é com o nosso adversário, mas não tem batalha entre Deus e o diabo, porque o diabo já está derrotado desde sempre. Amém, meus irmãos? Crente da luz divina está proibido de falar que tem batalha entre Deus e o diabo. Amém? Amém. Crente da luz divina sabe que o diabo já está derrotado desde sempre. Não tem batalha entre Deus e o diabo. Porque se houver uma batalha entre Deus e o diabo, eu estou dizendo que o diabo é igual a Deus. E o diabo é igual a Deus. Não. Então tem batalha entre a igreja e ele. Mas entre Deus e o diabo não existe batalha nenhuma. Porque ele já está derrotado desde sempre. E o texto diz que ele sabe que ele tem pouco tempo. Ora, se ele tem pouco tempo, ele já sabe que ele já está derrotado. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se você ouvir algum crente falar que tem batalha entre Deus e o diabo, fala, irmão, vai para a luz de Bíblia para você aprender a Bíblia, que você ainda não sabe de Bíblia. Mas eles têm um obstáculo, as nossas orações chegaram a gente. Por isso que a batalha é entre nós e o diabo. A batalha é entre nós e o diabo. Não é entre Deus e o diabo. A batalha é nossa. E para vencer essa batalha tem que estar revestido do quê? De toda a armadura de Deus. Fala, irmão. Então o jargão que é conhecido, porque até o diabo é o diabo de Deus. Ele faz o que Deus manda. Mas é isso mesmo. O diabo não faz tudo o que ele quer, não. O diabo está numa coleira. Quem segura a coleira é Deus, irmão. Sim ou não? Sim. Porque se o diabo fizer tudo o que ele quer fazer, ele já tinha acabado com o mundo fazia tempo. O diabo é um cachorro que está acorrentado e seguro pela mão de Deus. Para bagunçar com a vida de Jó, ele foi lá e bagunçou? Não. O que ele teve que fazer? Pediu a Deus. Pediu a Deus, irmão. Então, se nós temos noção que o diabo faz o que ele quer, a gente não conhece a Bíblia ainda. O diabo tem um limite. E esse limite é colocado por Deus. Irmão, se Deus não puder mandar no diabo, quem é Deus? Não é Deus. Ele faz o que quer naqueles que dão legalidade para ele.
Se Deus não mandar ali no diabo, para que eu estou servindo a Deus? Deus é tão poderoso que Ele manda até no diabo, e o diabo só faz exatamente o que Ele quer, o que Ele ordena, e até onde Ele pode ir está determinado por Deus. E acabou a conversa, cara. Não tem conversa, não. É por isso que eu preciso ter medo do diabo, porque o diabo não tem poder para tocar na minha vida, se Deus assim não o permitir. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós aqui cremos que Deus é soberano, e Ele é tão soberano que é soberano até no inferno. Quem é que tem a chave do inferno? É o diabo? O diabo nem tem casa. Por isso que ele está aí, ó, solto no ar, porque nem casa ele tem. E o dia que ele for para a casa dele, para ser preso e jogado no lago de fogo. Vamos ler? Abra aí Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Meu irmão, como que é seu nome? Seu nome, irmão? Nome meu? Isso. José Paixão. Nosso irmão José Paixão, de que igreja que o senhor é, irmão? Deus é bom. Como é que a gente recebe o nosso irmão José Paixão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão, fica à vontade. Leia aí Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não precisa ter medo não, meu irmão, de quem mata o quê? O corpo. Quem é que pode fazer perecer alma e corpo no inferno? Deus. Então nós temos que temer a Deus. Ao homem, nenhum temor, porque o homem só pode tocar na sua carne se ele quiser. Se Deus quiser, ele pode tocar na sua carne. Se Deus não quiser, nem na sua carne ele toca. Então nós não precisamos ter medo do diabo nem nada. Nossa luta tem que ser travada, revestido de toda a armadura de Deus, como diz Paulo. Amém, meus irmãos? Então quem quiser entrar nessa batalha, entra revestido de Deus. Avança. Clica nessa primeira coisa aqui, ó. Vai direto lá onde eu preciso. Clica. Vamos ver esse videozinho aí. Ah, tá. Clica aqui, ó. Conectar. Ou põe um cabo nele, Tira do outro, põe aqui. Eu esqueci desse detalhe. Nós vamos ver um videozinho aí do Portas Abertas. Colocou? Aí, clica de novo, vamos ver se ele vai. Clica aqui, ó. Aí, põe sim. Aí, pronto. Volta lá. Ah, já foi. Clica aqui, ó, ver vídeo. Ah, tá, faltou uma coisa aí. Põe o som aí no outro. Dá um pause aí. Eu acho que é do outro lado aí. Pode pôr. Esse videozinho aqui, irmãos, é da agência missionária Portas Abertas. Tá? Você pode entrar lá e ver. Perseguição aumenta após 10 anos de Extremistas fazem ataques em série na mulheres nas universidades. deixar a igreja com 30 anos. Integrista morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate do cadáver da Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na lista mundial da perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas
leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja numa tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao Evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua, represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem a luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. Então aí, irmão, você tem uma noção do que é a janela 1040. É um dos países mais perseguidores do Evangelho. São as 10. Clica nessa de baixo aqui, ó. Aqui, ó. Clica aí. Pode clicar. A lista. Abaixa aqui. Não precisa clicar aí não. Não precisa, aqui, ó. Aqui nós temos aqui, não, volta, deixa lá. Não. Aí, aqui. Aqui você tem um quadro de países que há perseguição extrema e perseguição severa. Então aqui você tem, se você entrar lá no site da Portas Abertas, você vai ter isso aqui lá para você ver. Então, quais são os países com perseguição extrema? Coreia do Norte, Eritreia, Líbia, Somália. Perseguição severa, Iêmen, Nigéria, vai. Isso, vai mais, aí. Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão, Índia, Síria, vai. Volta aí.
Arábia Saudita, Mianmar, Maldivas, é muito país aí, gente. É muita coisa aí. Então você entra lá, você vai ver os países mais perigosos, mais complicado de entrar o Evangelho. E a igreja foi chamada para levar o Evangelho para esse lugar. Volta lá no slide lá. Então a gente foi chamado para ir para esses lugares aí. Agora, para ir para esse lugar precisa o quê? Precisa ter chamada, como eu falei aqui. Não adianta só preparo. Não adianta só preparo intelectual, emocional, preparo financeiro. Eu tenho tudo, vou para lá. Você vai para lá e vai morrer lá. Porque precisa ter chamada. Como também não adianta ter só chamada. Então uma coisa está ligada à outra. Não adianta, eu tenho chamado para ir para a Coreia. Eu tenho chamado para pregar o Evangelho lá no Afeganistão. Você acabou de ver. O povo lá está escondido. Então só a chamada, sem o preparo, não adianta. E o preparo sem chamado também não adianta. Tem que ter chamado, tem que ter preparo para você poder ir para esse lugar. Mas eu não tenho nem a chamada e não tenho nem o preparo. Mas isso não isenta você de ser uma igreja missionária. Amém, meus irmãos? Amém. Porque você não tem chamada para ir, mas você pode orar, você pode contribuir, você pode ajudar os irmãos que lá estão. Tá certo? Então não é porque você não tem chamada, é que você não foi chamado para fazer. Toda a igreja foi chamada para fazer. Aqueles que vão e aqueles que ficam. Aqueles que ficam, ele ora e contribui para aqueles que estão lá no campo missionário. Oi? Mas tudo isso que está acontecendo em torno do cristianismo vem desde a época na época da Inquisição? Não, isso vem a época desde sempre. Desde que o homem pecou e o diabo se faz contra a igreja e a criação de Deus, desde sempre. Você vê que aqui até na América Latina nós temos países fechados. Você pega Cuba, você pega Nicarágua, você pega o México, você pega outras regiões aqui na América Latina que são países totalmente fechados para o Evangelho. Aqui no Brasil nós estamos tendo aquilo que a gente chama de uma perseguição velada. Se eu falar alguma coisa aqui, é que não tem visibilidade, mas se eu falar alguma coisa aqui, quem tem visibilidade tem que falar com cuidado. Porque se ele fala alguma coisa errada que afronta, vai ter problema. A perseguição já vai começar o primeiro período. Lá em Brasília já tem muita restrição contra a igreja evangélica. Sim. É poderoso, o povo está dormindo sem saber o que vai acontecer. Entendeu? Muitas igrejas vão ser fechadas. Então há uma perseguição velada no Brasil. Mas ainda aqui a gente tem uma liberdade para poder falar do Evangelho, anunciar Cristo. Agora, nesses países aí, são totalmente fechados para a pregação do Evangelho. Mas mesmo assim, tem gente lá pregando, tem gente lá anunciando, mesmo sabendo que pode perder a vida a qualquer hora, ou que pode ser preso a qualquer hora, mas tem gente anunciando o Evangelho lá. Amém, meus irmãos? Amém. Então, diante desse quadro, precisamos nos conscientizarmos que nossa batalha é dura e só conseguimos vencer com o poder do Espírito Santo. Fala, quem queria falar? São igrejas perseguidas, que não pode ter um culto como esse aqui. Tem lugares que a Bíblia é dividida em folhas. E aqui você tem o livro todo na sua mão. Há lugares que não tem nem isso. É de ouvir falar ou em pedaços da palavra de Deus. E aqui nós temos isso. Mas a gente precisa alcançar esses países aí também. Avança. Enfrentando a batalha da janela 1040. Então, o enunciado que foi criado para exemplificar o tamanho do desafio que nós temos pela frente. O tamanho do desafio que a igreja tem pela frente. E aí a igreja brasileira fica se perdendo em tanta besteira, em tanta bobagem, em tanto escândalo, em tanta briga, e quando o tamanho do trabalho que nós temos é muito grande. As igrejas hoje não está virando, em alguns lugares está virando consultório psicológico. Os caras vão lá para dar atendimento psicológico. Uma igreja não é, tudo tem o seu devido lugar. Você está com problema, vai para o consultório. Mas o púlpito não pode ser feito de consultório psicológico para ficar atendendo ninguém. O púlpito é lugar de pregar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, para a alma humana. Se alguém tem alguma loucura, algum problema, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo. Mas o que a maioria está fazendo? Está fazendo do
psicologia, com pregações xoxa, morna, com pregação de autoajuda. Irmão, a melhor autoajuda que eu preciso é da Bíblia. E que ajuda ele? Não, precisa saber que ele é um pecador, precisa que aceitar Jesus, ué. E o crente que precisa se consertar. Agora, estão fazendo do púlpito um consultório de psicanálise, meu Deus do céu. Aqui é para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Quem tem problema de loucura, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra. Lá ele vai ter uma palavra boa para você se tratar a cabeça. Agora, aqui eu tenho que me ocupar em pregar a verdade da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Se eu quiser abrir um consultório, eu abro um consultório e faço lá atendimento lá. Aqui é pregar somente o Evangelho, porque nós temos uma obra a fazer. E essa obra, ela é difícil, ela é perigosa. E tem que ser feita com preparo da palavra de Deus. Avança. Aí nós temos a janela 1040, os pais mais perigosos do mundo, aonde se prega o Evangelho. Avança. Então, algumas razões para focalizar na janela 1040. Primeiro, significado bíblico e histórico desta área. Aonde é esse lugar? Aonde Deus colocou o jardim do Éden, está ali. Há uma ideia de que o Éden estaria localizado onde está o Iraque. Ninguém sabe onde está. Mas aonde Deus começou a história da humanidade, foi exatamente um dos pais, então, os pais atuais, a janela 1040. Foi ali que iniciou toda a história humana. E hoje virou o que virou. Na janela 1040 havia o maior número de povos não alcançados. Já falei isso aqui. Aí está a presença das 3 religiões de grande domínio no mundo. Quais são? Islamismo, hinduísmo e budismo. Então nessa região aqui, janela 1040, o que predomina, a religião que predomina são essas aqui: islamismo, hinduísmo e budismo. Menos de 2% de presença de evangélicos nessa região. Menos de 2%, para uma região que tem 4 bilhões de gente. Metade da população mundial está nessa faixa de terra chamada janela 1040. O Hamas é hinduísmo, Islamismo. Então, a predominância da pobreza, são os lugares mais pobres do mundo. Está aí, com algumas exceções. Mas os lugares mais pobres do mundo, tanto espiritualmente quanto socialmente, está dentro dessa faixa de terra chamada janela 1040. Avança. Principais desafios da janela 1040. Primeiro, necessidade humana. A necessidade humana nesses lugares é gigantesca. Porque nós temos grandes cidades nessas regiões. Você pega a China e a Índia, só as duas ali, elas são mais de 2 bilhões de habitantes. Só na China e na Índia tem mais de 2 bilhões de habitantes. Os seus 2 bilhões ficam para o restante da janela. Então os 2 países mais populosos são mais de 2 bilhões de habitantes só nessa região. Então você tem grandes cidades aí com grandes necessidades humanas. Segundo, bilhões de pessoas estão expostas a doenças, guerras, calamidades. Então se você pegar lá, qualquer país aí você pega da janela 1040, você vai ver isso aqui, você vai ver doença, você vai ver guerra e você vai ver calamidade de todos os tipos. As maiores epidemias que existiu no mundo saem dessa região, chamada janela 1040. Por quê? Porque a pobreza lá é muito grande. As doenças lá são guerra, irmão. Guerra chama calamidade, guerra chama doença, guerra chama epidemia. Então os maiores países estão aí dentro e as necessidades são grandes. A dificuldade de conhecer o Evangelho nessa região é muito grande. É muito grande. Na África, né? África. Então, como é que você vai levar o conhecimento do Evangelho para esse lugar aonde a batalha espiritual é gigantesca? O conhecimento do Evangelho aí é muito pequeno, irmãos. Aqui no Brasil nós temos fartura de pregação. Temos fartura de anúncio. Agora, aqui, o conhecimento de Evangelho é muito difícil. Você pega, por exemplo, a Índia. Como é que a pessoa vai conhecer Jesus na Índia? Na Índia é catalogado mais de 300 milhões de divindades. Você sabe o que é mais de 300 milhões de divindades? Quando você fala de Jesus lá na Índia, a Índia é mais um dos deuses que nós temos aqui. Para eles é isso.
Então, para você levar o evangelho para um lugar como esse, é muito difícil, porque o conhecimento lá é pouco. Uma região com uma pobreza extrema. Você pega alguns países da África, pobres demais. Índia, alguns lugares de uma pobreza extrema. Você pega a Coreia do Norte, a Coreia do Norte é uma coisa horrorosa. Você pega aqui Cuba, Venezuela, aqui do nosso ladinho, aqui Venezuela, é uma pobreza miserável. Nesses lugares aqui a pobreza ela é extrema. Portanto, cabe a nós olharmos para essa região com amor e misericórdia. Vamos ler os textos que estão aqui? Vamos ler o primeiro aqui, Efésios capítulo 6, versículo 12. Alguém lê para mim. E depois, Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Quem achou Efésios 6, 12, pode ler. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí está, irmão, o segredo. Se a igreja brasileira entendesse isso, nós pararíamos de ver tanta mazela que nós estamos vendo no nosso meio, tanta briga, tanta disputa que há entre nós, tanta racha que há entre nós, porque nós estamos achando que nossa luta é contra a carne, e Paulo está dizendo: nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra sangue, nossa luta é contra as hostes malignas que habitam regiões celestes. Aí está a nossa luta. Mas a igreja brasileira não entende isso aí, parece que não consegue entender. Ficam brigando entre si, é convenção contra convenção, é igreja contra igreja, pastor contra pastor, irmão contra irmão. Não entendeu que a nossa briga não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as hostes malignas. A hora que a igreja brasileira entender isso, irmãos, nós vamos investir mais em missões, nós vamos preparar mais os que estão chamados para fazer algo missionário. Mas hoje aqui na igreja brasileira, nós estamos brigando entre nós aqui, nos rachando entre nós, esquecendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra o Satanás e seus anjos. Amém, meus irmãos? Amém. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Quem nos separa? Separará do amor de Cristo. Vamos por partes. Quem nos separará do amor de Cristo? Nós mesmos fazemos isso. Aqui, irmão, não precisa do diabo, não. Aqui não precisa do diabo para nos fazer separar do amor de Cristo. Nós mesmos fazemos isso aí. E com muita facilidade. Mas Paulo está dizendo: o que é que pode separar? Continua. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele está dizendo: o que é que pode separar o crente do amor de Cristo? E ele coloca alguns exemplos. Por quê? Porque nesses lugares aqui, tudo que ele está falando aqui, tu vai enfrentar lá. Você vai enfrentar o que lá? Fome, você vai enfrentar tribulação, você vai enfrentar angústia, você vai enfrentar perseguição, você vai enfrentar fome, você vai enfrentar nudez, você vai enfrentar perigo. Mas ele pergunta: isso pode separar você do amor de Cristo? Não. Verso 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo. Calma aí, é outra coisa que a igreja brasileira precisa entender. Nós somos entregues à morte todos os dias, mas nós queremos vida todos os dias, porque aqui, irmão, aqui exige sacrifício de nossa parte, e é tudo que nós mesmos queremos fazer é sacrifício. Nós não queremos fazer sacrifício, nós queremos tudo de mão beijada, queremos tudo facilitado, mas Paulo está dizendo que aqui exige sacrifício. Continua. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós somos o que? Ovelha que está indo para o matadouro. Mas a igreja brasileira parece que não está entendendo isso. Parece que ela está entendendo que nós somos criados para ter vida e vida com abundância nessa terra. Não. Eu falei para vocês que eu vou pregar Mateus capítulo 10 aqui para mostrar para vocês o que é o Evangelho. Nós somos ovelha que somos entregues ao matadouro todos os dias. Continua. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é mais do que vencedor aqui? Nós quem? Nós que estamos revestidos da armadura de Deus. Isso aqui não é para qualquer um.
Isso aqui que Paulo está dizendo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vence aquele que está revestido da armadura de Deus, porque quem não está, qualquer coisa dessa separa ele. Sim ou não? Sim. Qualquer coisa, irmão. Se ele não tiver revestido do amor de Deus, eu quero ver ele negar Cristo. O que Pedro fez no estado, ele negou. Mas depois que ele foi revestido, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achou indigno. Agora eu quero ver o crente que não está revestido de toda a armadura de Deus, se qualquer dessas coisas aqui não separa ele do amor de Cristo. Irmão, agora nós já estamos vendo. Você imagina a hora que o chicote estralar. Se você não tiver revestido da couraça, da armadura de Deus, qualquer coisa lhe separa do amor de Cristo. Uma cara feia lhe separa. Uma palavra que alguém fala lhe separa. Qualquer coisa lhe separa. Mas quem está revestido da armadura de Deus, aí Paulo está dizendo, aí nós somos mais do que vencedores. Nada pode nos separar. Mas é para quem está revestido da armadura de Deus. Verso 38. Cristo não serve que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Ó, nada disso pode me separar, nem os demônios. É que ele está quando ele fala aqui, nem os principados, ele está falando que nem os demônios podem me separar. Continua. Nem o presente, nem o porvir. Pronto. Paulo sabe muito bem o que está dizendo, irmão. Paulo podia dizer isso aqui com propriedade. Ele podia dizer isso aqui com propriedade. Quando ele escreveu a Epístola ao Romano, ele estava em Corinto. Mas tudo que ele passou, que ele colocou aqui, é tudo que ele viveu. E nada pode separar ele do amor de Cristo. Nem o diabo. Nem o diabo. Mas isso é para quem? Para quem está revestido da armadura de Deus. Não vai se enganar. Não, eu vou aqui, eu já estou com Jesus mesmo. Mas, irmão, se você não se revestir, qualquer coisa dessa aqui vai me separar do amor de Cristo. A qualquer momento. A qualquer momento. Mas se eu estiver revestido, nenhuma dessas coisas pode me separar do amor de Cristo. Continua. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí Paulo encerra dizendo, nada pode me separar do amor de Deus. Por isso, irmão, que a Bíblia tem que ser lida ela todinha. Se você ler isso aqui sem Efésios, você vai achar que se você tiver um crente relaxado de qualquer maneira, isso aqui vai se cumprir na sua vida. Não vai não. Isso aqui só é para quem está revestido do poder de Deus. Porque quem não está, qualquer coisa lhe separa do amor de Cristo. Amém, meus irmãos? Avança. As mulheres da janela 10:40. Mais de 2 milhões de mulheres são submetidas a mutilação genital a cada ano. É cortado o ímio da mulher para ela não sentir prazer sexual só para o homem. Porque nesses lugares aqui, principalmente nos países muçulmanos, quem tem que ter prazer é só o homem, a mulher não. Então corta-se o ímio para ela não ter prazer sexual. Mutila-se a mulher. São mais de 2 milhões que acontece isso aí. 1,3 milhões de pessoas são mergulhadas na pobreza. 70% são mulheres. 2/3 dos 876 milhões de analfabetos mundiais são mulheres. Na África subsaariana, que nós já vimos aqui, a África e o sul da Ásia, apenas entre 2 a 7 mulheres em cada grupo de 1.000 frequenta grupo secundário ou universitário. Então veja que a situação da mulher nesses lugares aqui é difícil. Eu sei que eu queria, irmão, eu queria que essa feminista de Araque fosse lá. É isso que eu queria. Que essas feministas que ficam, essas malucas que tem aqui no Brasil, fosse lá. Vai lá gritar os direitos da mulher. Aqui tem um monte de mulher que precisa ser defendida aqui, ó. Eu queria que elas fossem lá, defender as mulheres lá para ver se elas têm coragem. Elas têm coragem de fazer bagunça aqui, irmão, porque o Brasil é um país tranquilo. Pisar em cima da bandeira brasileira, mijar em cima da bandeira, defecar em cima da bandeira brasileira, nada vai acontecer. Isso aí é crime. Vai fazer isso lá na Coreia do Norte. Eu queria que uma feminista dessa fosse lá na Coreia do Norte, pegasse a bandeira da Coreia do Norte, mijasse, defecasse em cima da bandeira para ver se ela não seria morta na mesma hora.
é o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós estamos vivendo um estado de libertinagem. Não é de liberdade, é de libertinagem. Agora eu queria que as feministas, que gostam de defender as mulheres, fossem lá defender. Essa mesma coragem que elas têm de ficar gritando que nem uma gralha aqui no Brasil, fosse lá nesse país defender essas mulheres aqui. Mas não vai. Aqui é fácil fazer essa bagunça que fazem. Mais de 1,2 milhões de mulheres morrem a cada ano, vítimas de complicações evitáveis durante a gravidez e o parto. Está aqui o desafio para a igreja brasileira: defender toda essa população que está sendo dizimada nesses países. Avança. Desafio da perseguição. Clica aí, Will. Vamos ver essa lista aí. Espera aí que ele já vai abrir já. Vê se dá para aumentar aqui. Põe aqui nessa luneta aqui, ó. Aumenta um pouquinho para mim. Aí. Coloca a tela cheia aqui para mim. Clica aqui, ó. Aí. Agora vai baixando aqui para mim. Aí. Ó. Níveis de perseguição. Perseguição extrema e perseguição severa. Quais são os países? Vai. Aí. Aqui. Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irão, Afeganistão. Aqui você tem os países mais complicados para você pregar o Evangelho. Está aqui nesse lugar. Aonde teve a Copa, não sei se foi a Copa lá no Catar, é um dos países também que a perseguição também é severa. Não é complicado, é severa. Então é para esses lugares aqui que eu queria ver os missionários irem. São poucos os que estão indo para lá, viu, irmãos? A força, o contingente missionário para ir para lá é uma demanda grande, mas são poucos os missionários que estão dentro desses locais aqui. Por quê? Porque precisa ter chamada. Não é preparo. Precisa ter chamada e depois preparo. Agora, isso fica estranho porque a maioria é chamado lá para a Europa, América, Canadá, Japão. Irmão, esses lugares é tranquilo de pregar o Evangelho. Agora aqui, são poucos os que estão pregando o Evangelho aqui nesse lugar. Tanto que acabou a Copa do Mundo. Pode tirar. Estão saindo poucos agora que beberam a mais no limite do país e homossexuais que estão presos lá. Não, então, é isso que eu falo. Então o homossexual lá não pegou, é fuzilado, cara. Agora você vê a inversão de valores que nós temos aqui no Brasil. Aqui todo mundo grita, aqui todo mundo pede, aqui todo mundo sai para defender a Hamas na rua. Irmão, isso é crime. Se defender terrorista, está na Constituição, isso é crime. Mas o que acontece no Brasil? Nada. Agora vai aqui, junto um bando de crente, vai lá para Paulista, defender Israel para tu ver uma coisa. A gente não sai de lá preso. Então a inversão de valores no nosso país, não é só no país, é no mundo. É grande. É grande. Então o desafio é da perseguição. Nesse mapa mostrando os países que mais perseguição. Vamos ler aqui, irmão. Mateus capítulo 23, versículo 34 e 37. Vamos ver qual é a natureza dessa perseguição. Está tudo na Bíblia, tudo descrito na Bíblia. A gente só é enganado porque a gente quer mesmo, porque está tudo escrito na Bíblia. Vamos ver qual é a natureza. É de natureza satânica e sanguinária. Mas vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 34 e 37. Alguém lê? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis. Espera aí, irmãos. O que Jesus está falando? Eu estou enviando profetas. O que vocês estão fazendo? Matando. Irmão, isso aqui é o Evangelho. É isso aqui é o Evangelho. Não é essa coisa bagunçada que nós estamos vendo. Evangelho é isso aqui. Cristo está nos enviando para o meio de um povo que nos odeia. A igreja está querendo que o mundo nos ame. Irmão, onde que está a lógica nisso? A Bíblia diz que o mundo nos odeia pelo nome que nós carregamos. Agora a igreja parece que quer que o mundo nos ame. O mundo não pode nos amar, já falei isso aqui. O dia que o mundo amar a igreja está cheia de demônio. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler esse texto aí. Eu quero ler esse exemplo, vocês vão falar aqui que estou inventando moda. Vamos ler esse texto aí.
esqueci qual é o texto. Não, calma aí, eu quero outro texto. Eu acho que é Mateus, eu não me lembro bem, mas poxa, ou é João. O mundo tem ódio de nós, acho que é na epístola de João, que ele vai falar que o mundo, ele nos odeia. Então, o dia que o mundo começar a amar a igreja está cheia de demônio dentro. Porque o mundo só gosta de quem está cheio de demônio. Amém, meus irmãos? Então, o dia que o mundo começar a amar a igreja, é porque a igreja não está mais com Deus. A igreja está cheia de demônio. Porque o igual se atrai. A luz não combina com o quê? Mas nós queremos forçar as trevas a combinar com a luz, irmão. Não combina. Qual é o texto? João 15, 18. Lê aí, lá, depois a gente volta aí para Mateus. João capítulo 15, e tem lá na epístola também de João, ele fala também, eu não me lembro agora. João capítulo 15, versículo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós odiou a mim. E lá na epístola de João, ele vai dizer que o mundo, acho que é epístola, não me lembro, ele vai dizer que o mundo nos odeia pelo nome que nós carregamos. Então, que sanha é essa da igreja querer que o mundo nos ame? O mundo não pode nos amar, o mundo só pode fazer uma coisa, o mundo só pode fazer nos odiar, porque as trevas não têm comunhão com a luz. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se você quer ser amado pelo mundo, fique lá. Fique lá. Agora, se você tem que vir para cá sabendo que o mundo vai te odiar, o mundo não tem que nos aceitar. Esse é o problema da igreja brasileira, né, gente? A gente quer que o mundo nos aceite. O mundo não pode nos aceitar, porque o dia que o mundo nos aceitar, nós estamos cheios de demônio, não é cheio de Deus, não é cheio de demônio. O mundo só pode fazer uma coisa: nos odiar. Amém, meus irmãos? Qual que é o outro? 1 João 3, 13. Eu sabia que estava na Bíblia, viu, irmão? Você não sabia onde, no lugar certinho, mas está lá. 1 João capítulo 13, versículo. Qual é o versículo? 13. Versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo que vos amar? Não vos maravilheis se o mundo vos odiar, porque é natural que o mundo nos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Irmão, o mundo só pode fazer uma coisa contra nós: nos odiar. O dia que o mundo nos amar é porque nós estamos cheios de demônio até a tampa. Amém, meus irmãos? Volta lá para Mateus capítulo 23, qual é o versículo aí? Versículo 34. Alguém lê aí para mim. Mateus 23, versículo 34. Continue. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. É isso o Evangelho. O Evangelho é isso aí. O Evangelho foi para ser perseguido e vai ser perseguido até o fim. Cristo já deixou isso bem claro. O mundo nos odeia, vai continuar nos odiando e vai fazer isso aqui que Mateus está dizendo. Vai nos perseguir, vai nos matar, vai nos prejudicar. Tudo que puder fazer, vai fazer contra a igreja do Senhor. Versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes em o santuário e o altar. Irmão, é só isso que o mundo faz em relação aos crentes. Mata, persegue, destrói. Tudo que ele... Irmão, não se engane não. Aqui no Brasil só estão fazendo miséria com a gente, porque na nossa Constituição isso é garantido. Culto. Mas mesmo assim estão arrumando um jeitinho de restringir a nossa liberdade religiosa. Porque se aqui virar uma Cuba, uma Venezuela, você pode ter certeza que essa coisa aqui vai acabar. Essa facilidade que nós temos aqui vai acabar.
Aí na pandemia ficamos aí 2 anos, eu estou com tanta saudade da igreja, voltou a pandemia, tem gente que eu não sei nem mais para onde anda. Foi-se embora. Foram lá para Wuhan. Acho que estão lá em Wuhan, deve estar lá. Então, irmãos, o mundo só sabe fazer isso, nos odiar. E se o mundo nos amar, é porque nós estamos cheios de demônio. Repete comigo. Se o mundo nos amar, estamos cheios de quê? Mas fale forte. Se o mundo nos amar, estamos cheios de demônio. Mas se nós somos revestidos do Espírito Santo de Deus, o mundo vai nos odiar. Então, irmão, cuidado com essas igrejas que estão querendo que o mundo nos ame. Não, nós temos que fazer tudo para o mundo nos aceitar. Não, o mundo não tem que nos aceitar. O mundo tem que nos rejeitar até o último dia que a igreja estiver aqui na terra. Amém, meus irmãos? Você já está no maligno, você tem que perder tua cabeça pelo Evangelho. Sabe o que Paulo Júlio falou esses dias? Paulo Júlio falou que a igreja está sendo dispersa. Que o povo, que são os homossexuais, fizeram a marcha dele. Aí o povo evangélico que tinha que fazer fez a marcha para Cristo. Ele toda a porcaria da luta de justiça na frente. Ele falou, então vocês acima de tudo, vocês não é mais gente de Deus, isso é bom. Marcha do soberano, daqui a pouco todo mundo tem marcha, ele falou, está tudo que ele precisa para final da questão. Está todo mundo servindo o mesmo diabo. Mesmo diabo. A igreja não tem que imitar o mundo em nada, irmão. A igreja tem que pregar o Evangelho. Não tem na Bíblia que eu tenho que marchar, eu tenho que marchar pregando o Evangelho. Eu não tenho que imitar, porque os homossexuais fizeram a marcha, eu vou fazer. Porque os maconheiros fizeram a marcha da maconha, eu tenho que fazer. Não, eu tenho que pregar o Evangelho. Só o Evangelho. E o mundo tem que me odiar, e tem que me odiar com ódio satânico. Amém, meus irmãos? Isso é Evangelho. O resto, irmão, é conversa fiada. Continua. Em verdade vos digo, todas essas coisas estão de vir sobre essa geração. Jesus está dizendo, tudo isso vai vir sobre a geração de vocês, mas também vai vir nas gerações futuras. Porque o ódio continua. O ódio não acabou, o ódio continua. Então, nas gerações de Cristo e na nossa geração, o ódio tem que continuar. Mas, irmão, a coisa está tão feia que o povo quer ser amado, aceito. Aí, irmão, vamos participar de um programa de televisão, passar ridículo. Como teve uma cantora aí que foi lá num programa da Globo Lixo, misturado com o inferno, com toda a porcaria. E aí ficou lá, vendo aquela bandalheira com cara de pastel. Porque se sujeitou a comer bolota de Satanás. Assim mesmo, achando que lá mesmo. Irmão, se você vai num local como esse, joga o pecado da cara desse povo na cara deles. Não, mas aí vai lá, fica com conversinha fiada, cantando. Você tem que ir, irmão, você tem uma oportunidade de ir para um lugar desse. Você tem que falar, vocês são pecadores, se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. Nem que tu saia de lá preso. Mas fale a verdade. Aí quer se macunar com porco. Quem com porco anda, porco é. E aí passa vergonha mesmo. E feio. Mas que é isso então que viu isso? 37. Jerusalém, Jerusalém, mata os profetas e apedreiros que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Pronto. Eu mandei. Foram pregar e vocês não quiseram. Sempre quis juntar vocês debaixo das minhas asas. A igreja parece que não quer mais estar debaixo das do Cristo. Quer estar debaixo das do Satanás. Porque tudo que tem no mundo eles estão imitando. Tudo. Tudo que tem no mundo a igreja está imitando. Porque ela quer ser coberta pelo Satanás. Porque quem quer debaixo das de Cristo, irmão, vai ser diferente. Vai dizer não ao mundo e toda a porcaria que tem. Mas a gente fica imitando o mundo, pegando as coisas do mundo, colocando dentro da igreja, porque a gente não quer estar mais debaixo das de Cristo, a gente quer estar debaixo das do Satanás, para ficar sendo afagado pelo Satanás.
Tem igreja que você não tem pregação. Irmão, tem pregação que você foi em determinadas igrejas, você vai lá uma vez só, nunca mais você volta. Porque o povo não quer ouvir mais a verdade, não. O povo não quer ouvir palavra, não. O povo quer ouvir coisa que satisfaça o ego. Né? Você é bonito, você é lindo. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não, irmão, Deus não vai te dar nada. Deus vai te dar um inferno se você não abrir o olho. Essas igrejas têm que mostrar, pastor, como foram os que tiveram chamados, os discípulos, qual foi o tipo de morte. Não. Esse não é a mensagem dessas igrejas. Isso não quer. Não. A mensagem de algumas igrejas é só você vai ser feliz, você vai ser vencedor. E pronto. Agora a palavra da verdade, irmão, esquece. Esquece aí da igreja da amizade. Esquece. Verso 38. É o 37, né? Pronto, avança. Então esse é o desafio da igreja, o desafio da perseguição. Avança. Está congelado aqui, ó. Estratégia para alcançar países da janela da escola. Qual é a primeira estratégia? Orar. A primeira estratégia é orar por esses povos. Senhor, você não precisa citar país, não. Senhor, abençoa esse povo da janela 1040. Que a luz do Evangelho resplandeça lá no meio das trevas. Que os missionários que estão lá, que o Senhor fortaleça e dê poder para eles continuar pregando o Evangelho. Irmão, esses homens que vão para esses lugares aqui, eu digo, esses estão realmente cheios do poder de Deus. Esses camaradas estão. Tanto os homens quanto as mulheres que vão para esse lugar, esses aí estão cheios do poder de Deus. Porque para ir para esse lugar aqui, meu irmão, se não for chamado, se não for revestido por Deus, não vai não. Fica por aqui mesmo, aqui, enchendo a paciência dos outros. Então essa é a primeira estratégia tem que ser implementada. Orarmos para essas regiões. Segundo, evangelização por meio da ação social. O Evangelho deve contemplar o homem todo, irmão. Quando Cristo veio à terra, Ele não dava só o alimento espiritual. Ele dava o alimento espiritual e dava o alimento material. Porque o Evangelho tem que contemplar o homem todo. Não adianta eu chegar num país pobre como esse aqui, pregar só o Evangelho e não resolver a situação da pobreza dele de alguma forma. Não conseguir ajudar ele de alguma forma. Não conseguir alimentar o corpo físico dele. Então, quando Cristo veio à terra, Ele pregou para a alma, mas também saciou o corpo dos famintos. Amém, meus irmãos? Então a estratégia é essa: orar e evangelizar por meio da ação social. Por exemplo, nesses países aqui, você não pode entrar como missionário lá. Mas se você entrar com uma profissão sua, pronto, você entra, você serve espiritualmente e serve materialmente também com a profissão que você entra lá para evangelizar esses povos aí. Então, não é só orar, é orar e também ação social para resolver a questão desse povo. Avança. Ação médica missionária. Então, nesses países aí você tem muitos médicos atuando como missionário profissional. Ele não vai entrar como missionário, ele vai entrar como médico. Vai pregar o Evangelho e vai atender a pessoa dentro da sua área da medicina. A gente chama isso de Evangelho humanizado e não só espiritual. Não adianta eu só chegar lá com o Evangelho, lá Jesus vai salvar a sua alma, tá? Mas o que você pode fazer pelo meu corpo? Não, pelo seu corpo eu só estou aqui para fazer o espiritual. O seu corpo, não, irmão. O Evangelho tem que ser humanizado. A gente entra com a palavra, mas a gente entra também com a ação social para resolver o drama, porque a gente tem que saber que nesses lugares há o quê? A pobreza extrema. Então, se você entrar lá e você não fizer uma diferença tanto espiritual quanto material, fica difícil você alcançar alguém. Mas quando você entra com o espiritual e com o material, irmão, a chance de você ganhar as pessoas é muito grande. Então, Jesus ele contempla o homem como um todo. Então, a ação médica missionária ela é muito bem-vinda nesses locais. Avança. E aí a gente conclui a nossa lição dizendo o seguinte: oremos por esses povos. Oremos pelos missionários que estão lá nesses locais. Oremos pelos missionários que estão se preparando para ir para esses locais, porque precisa. E se você quiser entrar em alguma agência missionária como Portas Abertas, a Jocum,
e você adotar lá um missionário e dar uma contribuição mensal, faça isso. Faça isso. Porque você vai estar contribuindo para que a pregação do Evangelho continue e as pessoas sejam alcançadas com o poder do Evangelho em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quando uma pessoa simples como nós aqui podemos entrar nessa janela? Para ajudar os missionários. Então, aí você tem que entrar numa agência missionária. Uma delas é Portas Abertas. Você entra lá e você vê como é que você pode contribuir mensalmente para a obra missionária. E lá você faz seu cadastro, você vai ter uma contribuição mensal para ajudar os missionários que estão no campo. Amém, meus irmãos? Bom, então ore por esse povo, ore pelos missionários para que Deus continue fortalecendo esses homens e mulheres que estão indo para o campo em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Irmãos, à noite não esqueça, às 18 horas nós temos nosso culto aqui e a nossa Santa Ceia em nome de Jesus. Não falte, não perca, temos a nossa Santa Ceia. Sábado que vem, vou precisar dos irmãos aí, Obreiro, nós vamos ter nossa feira social aí sábado que vem, a partir das 7 horas da manhã. Amém, meus irmãos? Então, às 18, nosso culto e a Santa Ceia em nome de Jesus. Deus abençoe, viu, meu irmão? Pela sua presença. Sim, congrega. Sim. Pronto. Deus abençoe. Fique à vontade. Está na casa do Senhor do mesmo jeito. Oremos. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus bendito, por essa oportunidade que passamos aqui nesta manhã, aprendendo a tua palavra, Pai. Assim como o Senhor nos trouxe paz,